Muito boa tarde, sejam bem-vindos a mais um Retomada em Conexão. Esse programa que é uma parceria incrível entre a Secretaria de Estado da Retomada e a TV Brasil Central e tem o objetivo de levar até vocês informação com qualidade, de forma simples e interativa. E hoje eu estou recebendo aqui 3 convidados muito especiais, que é o Felipe Bonfim. Gente, o Felipe, ele já foi aluno do Cotec, é a primeira vez que a gente traz um ex-aluno do Cotec aqui no Retomada em Conexão, e ele vai contar sobre as experiências que ele teve, como que ele conheceu o curso, o que trouxe, o que agregou no currículo dele fazer um curso do Colégio Tecnológico, né? A Leandra também, que é advogada e superintendente na Secretaria de Estado da Retomada, e o Arnaldo, ele é professor na UFG e ele é especialista em informação e comunicação. Sejam muito bem-vindos. Bom, gente, para a gente começar aqui, o Retomada em Conexão está fazendo uma série de programas sobre as trilhas do conhecimento dos Cotecs, né? Toda semana a gente traz aqui uma trilha formativa, e dentro dessa trilha a gente fala dos cursos que estão sendo entregues para a população, né? Nós já falamos de artesanato, já falamos de negócios, trouxemos aqui também participação do Sebrae no Retomada em Conexão. Então eu indico a vocês que querem conhecer detalhadamente os cursos do Cotec a darem uma olhadinha aí nos programas anteriores também. E para a gente entender melhor, né, o que são as trilhas formativas, eu gostaria que a Leandra começasse explicando aí para o pessoal de casa o que são os Cotecs. Boa tarde. Bom, os Cotecs são nossos colégios tecnológicos do estado de Goiás. O que são esses colégios? São colégios destinados a cursos profissionalizantes. Hoje e todos esses cursos, o que é importante destacar, os cursos são totalmente gratuitos. Hoje a gente trabalha com uma expertise pedagógica da UFG, que é com quem a gente tem o nosso convênio. Nós temos hoje no estado de Goiás 17 colégios tecnológicos. Eles estão espalhados ao longo dos municípios no estado. Para atender todos os 246 municípios, além dos 17 colégios, nós trabalhamos também com as UDEPs, que são unidades descentralizadas. Temos os colégios, as unidades descentralizadas, algumas salas de extensões, fora o trabalho que a gente faz levando os cursos de forma itinerante. Então, os colégios tecnológicos, nós trabalhamos com cursos de forma presencial, cursos em formato EAD e os cursos que a gente chama de híbridos, que são que mescla essas duas modalidades, né? O ensino à distância e o ensino presencial. É isso, como eu falei, né, apresentei o Leandro, ele também pode ficar à vontade, vocês podem ficar à vontade para se apresentar também, pessoal. Ele é especialista na área e é um professor também da UFG, que ajuda aí a retomada na administração dos colégios tecnológicos. Então, acho que o Arnaldo pode falar para a gente o que são essas trilhas formativas aí dentro dos colégios tecnológicos e qual que é a importância da trilha de informação e comunicação para os colégios tecnológicos. Ótimo, muito bom. Inicialmente, né, é um prazer estar aqui, poder falar dos Cotecs, das trilhas formativas e especificamente também da área de informação e comunicação, que é a minha área de formação básica, né, e formação de doutorado também. As trilhas formativas, elas vêm como um processo de inovação na formação do ensino tecnológico em Goiás, né, especificamente em Goiás. Trazendo uma proposta de aprendizado crescente para o estudante, onde ele pode começar com cursos básicos na área de interesse dele e ir aprofundando isso de forma crescente até concluir no formato de curso técnico, né? Ele começa com cursos de capacitação a partir de 40 horas, isso vai evoluindo para cursos de qualificação ao agregar esses cursos de capacitação e, por fim, o aluno tem a opção de sair com um curso técnico, né, de nível médio dentro da área de informação e comunicação também. Então, a inovação nessa proposta que o Cotec faz é justamente o aluno ter a opção de saídas intermediárias. O que é isso? Nas propostas tradicionais da formação dos cursos técnicos, né, o aluno faz 2.000, 3.000 horas de formação e só ao final ele é certificado. Com a proposta das trilhas formativas, a cada conclusão ele
pode receber um curso, um certificado, né, referente àquela conclusão, e já pode ir para o mercado de trabalho. Ou, se for do interesse dele, ele continua aprofundando e continua sendo certificado até o final do processo, né? Essa é a proposta da trilha formativa que os Cotecs trazem para a formação de ensino médio tecnológico em Goiás. Muito interessante. E eu falei para vocês que o Felipe é um ex-aluno do Colégio Tecnológico e, além disso, ele também é um empreendedor na área de comunicação. Então, acho que seria interessante você contar para a gente essa sua trajetória profissional e, principalmente, como que você conheceu aí o Cotec. Boa tarde, pessoal, colegas, Leandra, Arnaldo, Vitória. O Cotec chegou num momento assim muito especial, porque eu já estava, assim, comecei a trabalhar, mas eu não tinha capacitação ainda na área. Fiz outro curso e não me identificava e comecei a gostar muito dessa área de comunicação. E um dia, estava olhando o Instagram, vi que um colega postou lá um flyer falando dos cursos. E aí eu vi o curso que eu queria fazer, que era de marketing digital. E engraçado que eu estava até contando aqui mais cedo, que hoje eu sou diretor de marketing da AGE Goiânia e essa divulgação era em parceria com a AGE. Então, naquela época eu nem imaginava que me tornaria diretor da AGE e hoje estou aqui. E foi quando eu conheci, fiz o curso no formato EAD. Foi, assim, excelente. E me ajudou também na minha carreira de construção. Hoje eu tenho uma agência, a gente atende diversos clientes aqui em Goiânia, no estado, fora do estado também. A gente trabalha aí no marketing digital. E foi, assim, algo que abriu muito a minha cabeça para começar nesse negócio, para iniciar de forma profissional, porque ainda não tinha... Fazia, mas era uma forma... Era funcionário de outra empresa, então eu estava aprendendo ali. E foi através do Cotec que eu comecei a iniciar no mercado. Muito legal. E você falou aí sobre o EAD, né? A gente vem batendo muito nessa tecla também do ensino à distância, porque ele vem tendo um crescimento exponencial aí, principalmente depois da pandemia, né? Depois que surgiu a Covid-19. Então, assim, na trilha de informação e comunicação, Arnaldo, qual que é a importância que tem o EAD? Qual que é a quantidade de alunos que essa trilha atinge, esse formato atinge, né? Porque é um formato que possui, assim... milhares de pessoas a cursarem, né, a fazerem, atinge muitas pessoas, as pessoas não precisam necessariamente estar ali presente, né, então a ideia do curso justamente é essa. Então, nessa trilha de informação e comunicação, qual que é a importância do EAD? Bom, o EAD, na verdade, é uma proposta já bastante antiga como uma proposta de formação, né? O que aconteceu com a pandemia? Nós já vínhamos num processo de incorporação dessa modalidade de ensino na formação, né? As pessoas estavam aceitando essa proposta de uma forma bastante lenta, bastante tranquila, bastante segura. Com a pandemia, isso se acelerou de uma maneira absurda, né? De um momento a outro, todos os alunos, em todas as modalidades, em todas as propostas, passaram a utilizar o EAD. O ensino mediado por tecnologias, vamos dizer assim, que é mais abrangente. E isso fez com que as pessoas se acostumassem muito rapidamente a essa nova modalidade. Então, determinados preconceitos em relação ao EAD deixaram de existir. Porém, novos desafios apareceram. Então, não facilitou, apenas fez com que as pessoas aceitassem de forma mais fácil e até pragmática a proposta do EAD, né? Para os cursos na área de informação e comunicação nos Cotecs, não existe especificamente ainda implementado o EAD. Nós temos o presencial e o online, né? E estamos caminhando também para incorporar o EAD na forma com que ele se apresenta mais de forma consolidada, né? Então, estamos caminhando nesse sentido. E hoje, essa proposta presencial e online, ela apresenta aqui em números, né, especificamente, um quantitativo de 7.690 vagas aproximadamente em termos de oferta, né? Em termos de matrículas, a gente já conseguiu incríveis 6.814, 6.800 e poucas matrículas para os cursos de informação e comunicação, né? Na verdade, a gente tem um curso de técnico em comunicação
em informação, que ele é subdividido por qualificações e, em fase de planejamento, outros cursos também que serão implementados, né? Então atinge aí muitas pessoas, né? Quase 7 mil pessoas. E bom, gente, a máquina pública, dentro da máquina pública, cada pessoa tem a sua função e desenvolve o seu papel. Mas tem pessoas que lidam de frente ali, né? Que ficam na linha de frente, de fato, em ir até os lugares mais carentes, nos municípios. E a Leandra faz um papel muito bonito dentro da Secretaria da Retomada, desenvolve um trabalho junto com a sua equipe incrível, que é de levar esses cursos profissionalizantes em lugares que outras gestões sequer pisaram, né, Leandra? Então, eu queria que você contasse para o pessoal que está em casa como que é para você ver a possibilidade de entregar cursos à distância hoje para essas pessoas, apesar das dificuldades que ainda existem, claro, né, com acesso a computadores e outras coisas que a gente sabe que não é todo mundo que tem essa oportunidade, mas como que é para você fazer parte dessa linha de frente e principalmente possibilitar alcançar mais pessoas através do EAD? Então, Vitória, eu até queria quebrar um pouquinho o protocolo para a gente. Eu vou falar sobre levar esse EAD para esse público, mas queria depois voltar no professor Arnaldo, só para que ele esclarecesse um pouquinho mais tecnicamente para o nosso público a diferença, porque tudo a gente trata como EAD. Dentro do EAD você tem o online, você tem o presencial, você tem o híbrido, até para complementar um pouquinho do que eu vou falar nessa questão de levar esses cursos para as comunidades mais carentes. Então, dentro da Secretaria da Retomada, fazendo parte de um programa maior chamado Goiás Social, a gente trabalha com ações de extensão. Como eu disse, nós só temos 17 colégios em 16 cidades. Então, a ideia é atingir os 246 municípios. Então, a gente faz um trabalho levando os cursos para esse município. O EAD tem aumentado, e isso é muito claro, assim, principalmente com a pandemia, você levou essa ideia do EAD para pessoas que nunca tinham ouvido falar e que, de uma forma ou outra, durante a pandemia, ela foi apresentado essa modalidade. Porém, apesar do aumento, a nossa realidade ainda é de um público muito pequeno. Por que de um público pequeno? Eu estou trabalhando com cidades, eu vou dar um exemplo. Teresina de Goiás, Cavalcante, que ali eu trabalho com público, nos vãos, comunidade quilombola, comunidade calunga. Então, você tem regiões que mal têm energia elétrica. A internet está chegando. Nessa gestão, a gente viu esse aumento, essa expansão e a universalização de acesso à informação muito maior. Porém, para adesão e para esse aumento exponencial do EAD nesse público vulnerável, você tem que construir toda uma infraestrutura. E essa infraestrutura está sendo construída, a gente está começando a colher esses frutos. Quando eu falo em infraestrutura, eu estou falando em energia elétrica, eu estou falando em acesso à internet, eu estou falando a computadores. Dentro dessa trilha formativa, quando a gente for abordar os cursos, principalmente que a gente mais leva em ações de extensão, um dos cursos que a gente mais oferta é a informática básica. A maioria desses alunos, às vezes você chega no município, tem um laboratório de informática maravilhoso, tem 3, 4 pessoas que sabem lidar. Professores, eu não tenho professores lá dentro. Entendeu? Então, assim, a gente está começando da base, a gente está arrumando a infraestrutura para que esse acesso seja melhor. Porque com o EAD, eu tenho condições de universalizar e expandir os cursos de profissionalização muito mais fácil e rápido. Eu tenho condição de atender às necessidades do momento, como nessa trilha que a gente está trabalhando, que é muito rápido. A necessidade de um profissional, ela aparece do dia para a noite. Eu não tenho profissional, tenho pessoas interessadas, mas elas não têm condição de fazer o curso. Entendeu? Então, o EAD, essa nossa realidade desse público vulnerável, ele ainda está caminhando. Então, primeiro, a gente está trabalhando com a infraestrutura. O governo do estado está muito preocupado em preparar essa estrutura para que o nosso público possa levar. Então, acaba que a gente tem, dentro desse público vulnerável, uma realidade muito maior de cursos presenciais. A gente teve esse ano, nós fizemos nós levamos curso para Aruanã, numas comunidades indígenas.
E alguém tinha solicitado, leva um curso EAD. Eu falei, olha, vamos conversar e falar da realidade? Vocês já foram lá? Vocês já viram como que funciona? Qual que é a estrutura? Então, tem essas dificuldades. Então, primeiro infraestrutura e depois a expansão. Porém, a gente não deixa de forma alguma de levar esses cursos. Tanto nos cursos que a gente leva para esse público vulnerável, a gente já bateu a marca de 5.000 certificados nas ações de extensão. Lembrando que a gente sempre trabalha com a população mais carente, a população que não teria condições de fazer curso, não teria condições de ter um certificado e nem serem inseridas no mercado de trabalho. Nós já batemos a marca de 5.000. E dentro desses 5.000, eu tenho cursos que a gente fez muito e teve um resultado muito bom. Informática básica, a gente já está levando informática avançada. Montagem e manutenção de computadores, que ele também faz parte da trilha. Mídias sociais. E o engraçado, que eu gosto sempre de comentar, quando a gente lida com um público vulnerável, eu nunca gostei de fazer a chamada, olha, o curso é mídias sociais. Porque normalmente as pessoas, professor, não sabem o que são mídias sociais. Então, eu divulgo, a gente mantém, porque é tudo uma questão educacional, mídias sociais, e entre parênteses eu coloco como vender pela internet. É a forma que eu consigo atingir as pessoas e fazer essa comunicação, que é o mais importante. Eu entrego algo, mas elas precisam saber o que eu estou entregando. Então, o EAD é uma realidade, estamos em expansão. Porém, hoje a gente está trabalhando na infraestrutura para que a gente leve o EAD com uma melhor estrutura para ter melhores resultados. E para mais lugares, né? E eu acho que a gente Sim. pode voltar nessa questão que você falou para o professor explicar para a gente a diferença do online, do EAD, do presencial, como que funciona e esses diversos formatos que os colégios tecnológicos oferecem para nós. Uhum. Bom, excelente pergunta, Leandra. Eu acho que a partir desse esclarecimento, inclusive, a gente pode estimular o interesse de participação, né? Então, as pessoas sabendo como funcionam as modalidades, elas vão conseguir ajustar isso à sua rotina, à sua disponibilidade de tempo, conciliar isso com o trabalho, né? Na proposta que a gente tem para os COTECs, especificamente, né, eu sempre vou reiterar, especificamente informação e comunicação, nós não temos o EAD ainda, o EAD tradicional, o curso 100% ministrado via uma plataforma de gestão de conteúdos, de formação, que vai fazer a gestão desse processo todo, né? O processo de formação, processo de oferta, processo de ensino-aprendizagem, enfim. Então, essa é a modalidade que a gente entende. A gente não gostaria muito de entrar nas diversas nuances que tem no ensino mediado por tecnologias, mas outros cursos nós temos nessa modalidade EAD, né? Cursos que são mais, nesse primeiro momento, né, Leandra, gerenciáveis, mediado por tecnologia. Uhum. A questão da informação e comunicação, ela depende muito de uma infraestrutura mais, um pouco mais sofisticada, um pouco mais cara. E como a Leandra disse, essa estrutura ainda está chegando nas periferias do estado, né, nas regiões mais distantes da capital. Então, o EAD, no formato que ele deveria ser ministrado, ainda está em formação. Mas, de todo modo, o Estado ainda não deixou de cumprir a sua função social na parte de formação. Ele, mesmo com todas as dificuldades, ainda consegue chegar lá naquela ponta onde outrora não chegava a educação, né? Então, tem o ensino presencial, que é um ensino, como a gente conhece, tradicional, de sala de aula, tem o professor, tem a sala, tem aquela infraestrutura que vai receber os estudantes. E tem o online, que é ministrado em tempo real para aqueles alunos que têm condições de conseguir acompanhar. Ah, professor, mas e aquele aluno que não tem computador em casa? A escola oferece essa infraestrutura. Ele pode ir para a escola e assistir o online, né? Às vezes o professor não está ali na escola, mas a escola já oferece uma infraestrutura básica para que ele possa ir lá e assistir a sua aula. Então, pensando nisso, né, pensando nessas possibilidades, o Estado já consegue entregar, desde um primeiro momento, uma infraestrutura básica, sendo presencial ou online, e EAD para outros cursos que já existe essa possibilidade, a educação lá naquela ponta onde outrora não chegava. Com certeza, é muito importante.
Felipe contou aqui pra gente que ele conheceu, né, o curso do Cotec pelo Instagram, pelas redes sociais, e aí a gente vê mais uma vez a importância, né, da comunicação, da informação e das redes sociais hoje em dia. E então eu queria saber qual que foi o curso que você fez, de que forma que você acessava esses cursos, e você quando fez o curso, você já trabalhava, né? Então qual que foi a importância, assim, de você ter essa flexibilidade do online? Como que foi isso pra você? Então, era muito. É até engraçado isso, porque eu sempre achei que não ia me adequar. Não vou me adequar à modalidade. Fiz o curso, né? Só ressaltando, de marketing digital. E tinha esse receio. Mas por já trabalhar, já ter uma rotina um pouco mais corrida, foi quando eu vi a importância dessa modalidade devido flexibilização, devido rotina mesmo. Você pode acessar o material quando puder e ter os encontros online. Então, assim, quando eu fiz, foi muito importante isso. Além de ali você pode... o pessoal disponibilizava as aulas no YouTube depois também. Então eu poderia rever todo o material, poderia assistir novamente as aulas e tinha os encontros online. E aí tinha as plataformas também para discussão, o diálogo e tudo mais, os fóruns. Então isso foi muito bom, assim, para mim. E foi uma nova descoberta. Justamente por pensar que não me adequaria, consegui adequar e ainda conseguir desenvolver bem. Hoje eu até faço outros cursos de capacitação dentro da modalidade online ou à distância também. E foi muito, assim, enriquecedor poder trazer isso para o meu trabalho. Como a Vicky perguntou aqui sobre essa diferença, eu já trabalhava na área comercial, estava atuando como gerente comercial de uma empresa, só que muitas vezes eu era muito leigo em alguns assuntos. Sabe, você tava ali numa reunião, chegava para falar com outro profissional, se você tinha, assim, às vezes ter que fazer uma pesquisa, retrabalho. Então, assim, a capacitação, ela me ajudou justamente a abrir a minha mente, sabe, para poder aplicar isso no meu trabalho. Então, eu uni que já estava querendo atuar na área, já estava trabalhando, indo para esse caminho, e trouxe a captação para poder crescer mais, expandir, e foi quando eu cresci profissionalmente. Uniu o útil ao agradável, né? Juntou Sim. o dom, o talento com a capacitação de fato, né? Que o Cotec te tornou capaz, um profissional capaz de desenvolver ali as suas habilidades dentro do seu setor, dentro do mercado de trabalho. E bom, Arnaldo, conta pra gente quais são os cursos ofertados pelos Cotecs, né, em informação e comunicação. O Felipe já falou aqui que ele fez marketing digital. Quais são os outros cursos, né? Como que são as grades curriculares desses cursos? Em quanto tempo as pessoas conseguem levar os seus certificados para casa? Lembrando, inclusive, que as pessoas que fazem cursos no Cotec levam o certificado de forma gratuita quando concluem o curso, claro. E ainda tem o selo, né, da Universidade Federal do Estado de Goiás, que é uma das melhores universidades do mundo. Ótimo, Vicky. Quando se fala dos cursos que o Cotec oferece, eu falo isso com muito carinho, porque todo o planejamento eu participei disso, né? Os PPCs, os planos pedagógicos, eu ajudei ativamente a construí-los. E lá no início, há pouco mais de um ano atrás, nós havíamos planejado 2 cursos, manutenção e suporte em informática, né? O primeiro curso e o segundo curso de computação gráfica. Que são cursos com uma absorção de mercado de trabalho muito grande, né? A área de comunicação e informação, ela é uma área fim, mas também ela é uma área meio. Então, se você tem um quantitativo razoável de profissionais que deem suporte à área de informação e comunicação, como área meio, você consegue fazer com que esse pessoal seja rapidamente absorvido pelo mercado de trabalho, né? Então, foi estratégico escolher esses 2 cursos, né? Manutenção e suporte informática, e o de computação gráfica, que ainda não foi implementado por conta do alto custo dos laboratórios, né, que requerem computadores de alto desempenho para manuseio dos pacotes de programas, das ferramentas gráficas, enfim. Mas isso está sendo planejado e eu acredito que rapidamente isso já estará disponível para que os alunos possam participar, né? Então, hoje, especificamente, o curso técnico em manutenção e suporte em informática, ele já é oferecido, ele já tem trilhas formativas já em andamento, já temos alunos certificados, né, porque
A ideia da trilha formativa são as saídas intermediárias, em que a partir de 40 horas o aluno já pode ser certificado, se assim for vontade dele, né? Às vezes ele quer só aquela formação específica para dar um upgrade na carreira, ou ele quer só trabalhar com aquela formação, ele faz 40 horas e gratuitamente ele já é certificado. E tem aquele aluno que tem a disposição e a disponibilidade de passar por toda a trilha, então ele vai preenchendo ali, né? A gente brinca, vai preenchendo a sua barrinha de formação até sair. Então, o curso, né, o eixo tecnológico, na verdade, né, o nome correto é esse, o eixo tecnológico de informação e comunicação, ele é composto por 5 qualificações e 5 capacitações dentro de cada uma dessas qualificações. Isso faz com que o aluno ele possa ser certificado como técnico em manutenção e suporte ao final, mas ele também pode pegar cerca de 25 certificados, né, de qualificação ao longo dessa formação. Isso faz com que o aluno ele não precise passar por toda a grade para só receber um certificado ao final, né? Hoje a proposta faz com que a cada 2, 3 semanas ele receba um certificado, ele consiga ir crescendo, né, vendo o progresso dele. Ou ainda interromper aquele processo agora e voltar depois sem prejuízo nenhum do que ele já fez. Então, a trilha do eixo tecnológico informação e comunicação, ele começa com uma formação básica, bem básica mesmo. A gente sentiu isso logo no início, né? A Leandra tocou nesse ponto, de modo que o aluno ele não precise se sentir constrangido de não conseguir acompanhar o curso, porque o Cotec ele faz um nivelamento com cursos básicos e disponibiliza a trilha. Ou seja, o aluno ele não fica sem uma base de formação para poder acompanhar o curso, né? Ele é acolhido lá no início e ele sai ao final formado. Então, essa trilha de informação e comunicação, ela oferece cursos de qualificação de até 200 horas, como suporte e manutenção em computadores, assistente de instalação e manutenção de redes de computadores, auxiliar de segurança de computadores, apoio ao usuário de informática, né, que a gente chama de serviços de helpdesk. E a gente buscou inovar também numa 5ª trilha, que ela descola um pouquinho do técnico e puxa mais a formação social do profissional, que é o agente de inclusão digital, com cursos de gestão de tecnologias de comunicação e informação, gestão de centros públicos de acesso à internet, os telecentros, né? O aluno ele tem essa capacidade. Cursos específicos 40 horas específicas só para trabalhar com as plataformas de governo eletrônico, são as plataformas que o governo disponibiliza o seu serviço, então o profissional tem condições de traduzir isso para a população em geral, atendendo dessa forma. Puxamos também um pouquinho de conhecimento para a área de formação e elaboração de implantação de projetos sociais e também projetos de empreendedorismo. Então, a trilha, ela não é só técnica, ela também procura dar uma formação mais empreendedora, mais social para o profissional. Então, foi uma ideia que nós tivemos e a gente quer dar esse tom para todos os cursos da área, não só formando tecnicamente, mas socialmente também. Com certeza, e isso também é muito importante. Agora, Leandra, você sempre está aí rodando o estado, todos os municípios, 246 municípios goianos, tem um fio de cabelo da Leandra ali, levando muita qualificação profissional aí para os goianos, mas conta pra gente quais são as oportunidades de emprego e renda para quem se especializa aí nessa área. Então, eu vou relacionar aqui alguns cursos que a gente tem maiores procuras dentro do que a gente oferta. O professor falou muito bem das trilhas, né? A proposta dessa trilha é: eu faço todos para concluir o técnico, ou eu faço 2 ou 3 de capacitação de 40 horas, não, eu faço o técnico, se adequa à sua necessidade, à sua realidade e o que você precisa melhorar para o trabalho. Então, nessa trilha de informação e comunicação, eu vou listar alguns assim que a gente tem uma procura muito grande. Informática do básico ao avançado são, assim, disparado a nossa maior demanda enquanto capacitação. Informática básica, intermediária, Excel, Word. E a gente tem ainda o suporte e manutenção de computadores,
segurança de computadores, programador de software, mídias sociais, que é aquele que quando eu vou trabalhar com o meu público vulnerável, eu nunca uso esse nome, porque eu faço eu já fiz esse teste. Eu chamei, a gente faz as chamadas, a divulgação para a população carente, coloca mídias sociais, aparece 2 pessoas. Essas 2 pessoas, elas só caíram lá. Elas não tinham ideia do que era. Mas aí se eu coloco como trabalhar com a internet, aí o negócio modifica. E aparecem empreendedores também que já Sim. têm o seu negócio, porque de fato hoje querem saber como que fazem para vender através de um Instagram, de um, né? Essa é a realidade, principalmente quando eu vou nessas ações fora dos Cotex, normalmente são municípios menores, onde a oferta de emprego é muito pequena, você não tem muito o que fazer. É municípios mais ligados ao agro, mas você tem empreendedores ali. Você tem uma senhora que faz doces cristalizados, uma senhora que produz bolo, uma senhora que costura muito bem. Ela não tem ideia de como vender. Ela nem se eu chegar para ela e perguntar, a senhora sabe o que é o mundo digital? O máximo que ela sabe usar é o celular. Um aplicativo de conversa, ela não tem noção do mundo que ela tem ali nas mãos com o próprio celular. Então, a gente faz esse trabalho, leva para eles e fala, olha, você é empreendedor, eu estou aqui para te ajudar a vender, a alavancar o seu negócio. E nisso eu tenho os cursos de mídias, eu tenho cursos de marketing. Então, a gente tem várias oportunidades nessa área. E como eu já disse, esse público vulnerável, por questão de, até por infraestrutura, hoje o que a gente tem, assim, é muito difícil chegar numa cidade que não tem um laboratório de informática disponível. Mas, às vezes, é muito pequeno, ele tem que atender a escola regular, então acaba sobrando pouco pro profissionalizante. Então, quando a gente vai fazer essas ações, a gente leva toda a infraestrutura do convênio, a gente leva computadores, a gente já fez até curso de montagem e manutenção de computadores, levando esses equipamentos, porque às vezes você chega numa cidade de 20 mil habitantes, simplesmente não tem esse profissional. Sim. Então, quando eles precisam buscar muito longe um preço a um custo muito alto. Então, essa é a ideia, levar essas oportunidades e como o professor estava falando, esse agente de comunicação, ele chega ali e apresenta o que existe, né, professor? O quão é importante, que as pessoas nem sabem o que tem. Então, a gente apresenta o que tem, a gente capacita e dentro da Secretaria da Retomada, a gente ainda faz um pouquinho a mais. A gente une essa pessoa capacitada com as ofertas de emprego disponíveis, né? Porque a gente tem o programa a qualificação e a gente trabalha também com a outra ponta, que é o Mais Emprego. Então, a gente qualifica e une quem está precisando do profissional com um profissional capacitado. É um trabalho de ponta a ponta. Agora, Felipe, tira a capa do aluno e coloca a capa do empresário. Eu quero que você fale para quem está em casa, assim, na prática, qual que é a importância de ter, né, uma especialização em informação e comunicação e dentro de uma empresa, quais são as oportunidades que uma pessoa que tem especialização nessa área pode ter? Assim, só fazendo um adendo aqui ao que a Leandra falou, eu sou lá de Aciara, Nordeste goiano. Conheço demais. Então, eu conheço a realidade dessa população. Você chega em comunidades ali, a pessoa só consegue acessar a internet na escola, que é o único lugar que tem internet na comunidade. Então, assim, a gente sabe dessas dificuldades e sabe também o quanto isso tem avançado. E eu, como filho ali do Nordeste goiano, sou muito feliz por essa gestão, porque sei o que tem feito por aquela região e desenvolvido. E, inclusive, estou aqui agora falando sobre isso, falando como empreendedor, empresário. E, gente, assim, é até meio ruim, mas muda completamente. Assim, quando você não tem a capacitação, existe muito ter que fazer um retrabalho, porque isso gera gastos para a empresa, sabe? O cliente final, ele está muito preocupado com a qualidade da entrega. Então, você como gestor ali, você tem que entregar o que seu cliente quer. E se você tem uma equipe que está despreparada, acaba acontecendo muitos erros. E isso gera custos para a empresa, gasto de tempo, qualidade de serviço. Porque a capacitação, ela te traz uma visão mais ampla e mais técnica daquilo.
Então, assim, às vezes você... até uma dificuldade que você tem, aquilo ali vai abrir a sua mente, vai aflorar em você as suas habilidades. Eu sempre falo isso para os meus colegas. Cada um gosta mais de fazer alguma coisa dentro da sua área. Até dentro da área de comunicação, eu como gestor dali da equipe, eu preciso entender qual qualidade aquela pessoa tem para aflorar, né? Porque é muito amplo. Então, assim, quando a pessoa já vem com a qualificação, ela já tem as suas particularidades, ela sabe o que ela gosta de fazer, o que ela conhece. E pra gente como empresário, como empresa, é redução de gastos, é celeridade nos processos, é resultado com maior qualidade. E se o seu cliente está feliz, logo a sua empresa cresce, seu cliente fica fidelizado, porque ele está feliz com o resultado, ele está feliz com a sua entrega. Você não tem desgaste em equipe, porque também para você falar com o funcionário, orientá-lo, às vezes isso vai gerando desgaste, gera um embate. E isso, assim, para mim, eu comecei a perceber isso ao longo do tempo. No começo eu percebi, será? Às vezes não é tão importante. Hoje, para mim, é total importante. E, no entanto, que eu sempre busco mais, até fazer outros cursos, para poder trazer conhecimento e agregar no meu negócio. Com certeza. E a gente sempre fala aqui também, outro assunto que a gente gosta de falar aqui no Retomada em Conexão, é do cenário pandêmico, né? Porque a Secretaria da Retomada, ela foi criada durante a pandemia, né, pelo nosso governador Ronaldo Caiado, justamente para amenizar os danos que o Covid-19 trouxe, né, para os goianos, e pensando tanto no lado econômico quanto no lado social. Então, a gente sempre traz também alguns exemplos da pandemia e o cenário pandêmico afetou a educação também, isso a gente não tem dúvidas. E eu queria saber aí do Arnaldo qual foi a modificação que a área da comunicação e da informação sofreu durante a pandemia, né? E de que forma esse setor contribui aí para o crescimento econômico aí do nosso estado. Bom, Vicky, é extremamente estratégica, né? A área de informação e comunicação, porque foi a primeira área, junto com a tecnologia em geral, a ter que reagir a essa nova forma de organização social que tivemos que mudar de uma hora para outra, né? Se não me falha a memória, do dia 14 de março de 2020 para o dia 16 de março de 2020, tudo mudou, né? Tudo parou. E a gente sabe que as máquinas não param assim, né? Então, a internet passou a ser o principal eixo motor da economia e da sociedade de uma maneira geral. E nisso, o eixo de informação e comunicação precisou se reinventar da noite para o dia, né? Os profissionais precisaram se reinventar da noite para o dia. Da noite para o dia surgiu uma infinidade de plataformas, de metodologias, de formatos, né? Eu acho que a grande vantagem da área foi ter essa capacidade de reação em tão pouco tempo, né? E nesse contexto, o Estado de Goiás ele foi muito, vamos dizer, muito feliz em começar a investir justamente nessa perspectiva de retomar, né? Essa ideia, eu particularmente gosto muito dessa ideia de retomar. E, em essência, é chamar todo mundo e falar assim, vamos fazer juntos, vamos crescer juntos, vamos retomar os nossos pactos, as nossas ideias, as nossas propostas. E é interessante por conta disso. E aí, a área de informação e comunicação, ela apresenta uma dupla função. Ela apresenta uma função de eixo estruturador, porque a partir dela outras áreas vão se ancorar e vão crescer também, né? Então, esse primeiro eixo, ele traz essa perspectiva de estruturação, e um segundo eixo, que é o eixo do setor produtivo propriamente dito de informação e comunicação. Felipe aqui é um exemplo, para mim, fantástico, de alguém que se empreendeu nessa área, se formou, e hoje já é dono do próprio negócio, da própria carreira, né? Ele escolhe os próprios caminhos que ele quer seguir dentro da área. Então, a informação e comunicação, nessa perspectiva de retomada, recapitulando, né, ela traz essas duas propostas. Uma de ser um eixo estruturador ancorando outros setores e também como um setor produtivo bastante lucrativo. Então, eu ainda não achei desvantagem, né? Por enquanto. Na área, né? Tomara que não encontre.
E não acho muito difícil, eu sou suspeita, né? Que eu sou da área da comunicação também, então eu vou defender o meu aqui. Mas, Leandro, em relação ao crescimento econômico do nosso estado também, eu vi você falando aí no início do programa sobre o Goiás Social, né? Quais são as ações sociais ligadas ao Cotec hoje? Bom, dentro da Secretaria da Retomada, com todo esse objetivo da retomada da economia, a nossa secretaria foi criada no meio desse caos chamado Covid, agosto de 2020, e ela foi pensada para realmente dar suporte para a retomada da economia, que ela sobrevivesse nesse momento tão complicado e que a gente conseguisse, após, quando terminasse isso, retomar realmente a economia do Estado. Então, a gente tem vários programas ligados ao social. Como eu falei agora há pouco, essa junção do qualificação com vaga de emprego. Então, só disso eu já tiro vários programas aqui dentro da secretaria. Eu tenho os Cotecs dentro com o programa Goiás Social, que ali quando a gente atua dentro do programa, eu tenho crédito social e tenho Bolsa Qualificação. O que são isso? A gente trabalha com um público, o nosso objetivo é atender as famílias de baixa renda e as famílias que foram afetadas pela pandemia. Aquela família que perdeu a sua renda, que perdeu o seu salário, perdeu o seu emprego. Então, a gente chega ofertando um curso de capacitação. Dentro desse curso, a pessoa que enquadrou nesse perfil que a gente chama em vulnerabilidade social, deixando bem, eu gosto sempre de frisar que o vulnerabilidade social é um ambiente muito maior e mais amplo que apenas renda. Porque meu salário é X, eu tenho direito, eu enquadro. A análise, ela é muito maior. O vulnerabilidade social, ele objetiva atender as pessoas também com um problema na renda, baixa renda ou sem renda, tanto também o público social que encontra-se à parte, que não teve as mesmas oportunidades que o resto da população. O que seria? Indígenas, LGBTQIA+, comunidade quilombola, calunga. E a gente, inclusive, já tem atendido esse público. Então, como é que funciona? Eu posso fazer essa ação dentro do Cotec, que a gente está desenvolvendo um projeto chamado Cotec Social, e já fazemos isso em ações de extensões, levando para esses municípios. Eu levo os cursos de capacitação, as pessoas ali na hora da inscrição, ela preenche um questionário socioeconômico, que foi desenvolvido pela nossa equipe de assistência social, e elas fazem essa análise desse formulário pós-conclusão do curso. Quem se enquadra nesse perfil, ele vai ter direito ao que a gente chama de crédito social. O que é o crédito social? É um recurso, é um crédito para você comprar os seus equipamentos e começar a trabalhar. O que isso diferenciou e foi assim, e lembrando que a gente não tem esse programa, não tem nada nem parecido no Brasil. Isso é uma inovação do governo do estado de Goiás, partindo de um programa criado pela primeira-dama, dona Gracinha Caiado. Ele faz o curso, ok, eu me qualifiquei, eu fiz um curso aqui de montagem e manutenção de computadores. Eu não tenho a menor possibilidade financeira de comprar os equipamentos. Eu vou citar alguns equipamentos aqui, professor, se eu me corrija, porque essa não é muito minha área. Mas eu lembro que quando a gente fez esse curso, uma furadeira, eu não lembro se era mesmo uma furadeira, mas quando você trabalha com a montagem, vou no bem básico, que é para você abrir um computador, você precisa de uma ferramenta para abrir. O que adianta eu fazer o curso, eu amar, eu ter sido um ótimo aluno, eu não tenho dinheiro para começar. É aí que entra o crédito social. Ele vai te dar as condições, ele vai te aparelhar, ele vai te dar o curso, a certificação e todo o recurso necessário para você comprar as suas ferramentas básicas e começar a trabalhar. Isso foi uma mudança, assim, de um tamanho inestimável dentro da economia, dentro do governo. Nós já batemos a meta de mais de 10 milhões em crédito social. E quando eu falo isso,
para quem não conhece o programa em si, acha, nossa, mas é muito pouco. Gente, eu trabalho com créditos de R$ 1.500, R$ 2.000, R$ 5.000, que é o limite máximo que a lei nos autoriza. Então, as ferramentas, a gente trabalha com esse público vulnerável, as ferramentas para eles são transformadoras. Vocês não têm ideia do que são os depoimentos que a gente ali no dia da entrega, são mulheres chorando, rapazes que acabaram de fazer um curso de confeitaria, de barbearia, de manutenção de computadores, deles receberem a oportunidade de colocar aquele conhecimento em prática. Então, é ali que eu gero emprego e renda. São pais de família, mães de família que estão vendo seu filho passar necessidade em casa e não tinha condição de trabalhar. A pandemia mostrou isso pra gente, não tinha vaga de emprego, não tinha oportunidade. Então, dentro desse programa do crédito social, isso foi transformador. E agora, pro ano que vem, a gente já está trabalhando, a gente está muito bem alinhado com a equipe da UFG. Eu trabalho diretamente com a professora Leté e a professora Dayana. A nossa proposta é sempre fazer mais e melhor. A gente está com os projetos aí de expansão. A gente quer ter condições de levar o crédito social dentro dos Cotecs, através dos nossos cursos, em 246 municípios. Essa é a nossa meta para o ano que vem. E com certeza será atingida aí com todo sucesso e louvor. Felipe, como que o seu negócio se permaneceu aí durante a pandemia? O que você teve que adaptar em relação à sua empresa de comunicação? Então, por incrível que, assim, seguindo o contrário, foi quando cresceu. Porque as pessoas precisaram estar ali no digital, sabe? Você precisava continuar com o seu negócio, continuar vendendo. E quem não gostava muito começou a falar, cara, como que eu vou fazer isso? Como começar a vender na internet? Como utilizar isso ao meu favor? E se a gente até pesquisar alguns dados, os negócios que mais cresceram, os 4 mercados que mais cresceram foi o mercado farmacêutico, e-commerce, logística e delivery. Então, assim, as pessoas começaram a utilizar, comprar mais pela internet, aí logo cresce logística, cresce delivery, e também a indústria farmacêutica que se mantém, né, principalmente durante uma pandemia. E se você pegar as 10 empresas, listagem, todas são voltadas para o digital. Então, assim, vai da Amazon à Apple. Então, isso é muito interessante. E para nós, dentro da empresa, foi quando a gente teve um crescimento exponencial, assim, de uma forma que o processo, sim, de gestão, ele teve que ser readaptado, utilizando novas plataformas de gestão de atividades. Hoje, a nossa empresa, ela se mantém em home office, então cada um consegue fazer a sua entrega trabalhando de casa mesmo, e a gente nunca teve um problema com isso. Então, foi um diferencial que a gente teve que trazer durante essa pandemia para continuar trabalhando. E sobre o crescimento, foi assim, pra gente de forma satisfatória. E hoje, a maioria dos clientes chegam justamente com a pergunta que a Leandra usa como nome do curso. Como começar a vender na internet? Como vender na internet? E eu recebo muitas pessoas que falam assim, cara, eu não sei como fazer, como que eu faço isso? Não tenho tempo, como que eu inicio? Então, assim, esse é o ponto focal, assim, quando a pessoa nos procura. E pra gente foi, graças a Deus, assim, bastante eficiente durante esse período e um crescimento bem legal. É aquele ditado, enquanto uns choram, outros vendem o lenço, né? Mas você, como aluno do Cotec, deu uma nota aí para a instituição e você indicaria para outros alunos? Sim. Primeiramente, que eu sou fã já desses cursos de capacitação, conheço o trabalho da Retomada, né, tanto na área de empregos quanto na área de capacitação, porque é isso que o nosso jovem precisa para poder desenvolver, inserir no mercado de trabalho. O mercado de trabalho está cada vez mais competitivo. Então, quanto mais você está preparado, quanto mais você fica preparado, você consegue ter uma ascensão melhor. Então, super indico. Se tivesse dar uma nota, eu vou dar 10 de 10 aí. Pra gente poder incentivar mais e mais pessoas, porque, pessoal, compensa bastante. Eu, como empresário, hoje eu avalio muito bem por onde a pessoa passou. Além de a gente tem aquela entrevista, conversa e tudo mais, mas o que ela tem executado, o que ela tem aprendido. E
indico a todos buscarem saber. Porque, assim, eu até tenho um exemplo na minha família, uma prima minha que é grata até hoje. O dia que eu vi essa publicação, do mesmo curso que eu fiz, eu tirei print e mandei no grupo da família. E aí, um primo meu, ele tava iniciando o mercado de trabalho ali, 18 anos, fez a inscrição no curso e hoje está empregado. E assim, só que eu nem fiquei sabendo. E aí, depois de muito tempo, ela chegou em mim para agradecer. Olha, sabe aquele curso que você indicou? O nome dele é Wendel. O Wendel fez o curso e hoje está trabalhando, está no mercado de trabalho, quero te agradecer. E assim, eu não esperava, porque sabe quando você compartilha um negócio? Então, só para você ver o poder ali da internet, né? Vamos tomar cuidado com o que a gente compartilha. Então, você manda ali uma mensagem, cara, a pessoa hoje está empregada, foi grata por uma coisa que eu nem esperava. Então, assim, recomendo para que todos procurem, para que saibam mais das minhas ações, entre no site, verifique o que tem disponível. E assim como a minha vida melhorou, que a de nós todos possa melhorar cada vez mais. Com certeza. E fica aí, né? Fica o aprendizado que o grupo da família não é só para brigar sobre política. Mas, Leandro, e como que essas pessoas podem encontrar os Cotex? Como que elas acessam? Como que ela acha a Leandra? Como que acha a retomada? Os Cotex são 17, eles estão em 16 municípios do estado. Então, como a gente não pode negar, a maneira mais fácil de você conhecer o Cotex, saber dos nossos cursos e fazer nossas inscrições é pelo site. Não tem como correr, gente, o mundo é digital. Exatamente. Então, você que está lá em Colinas do Sul, em Inaciolândia ou em São Miguel do Araguaia, eu quero saber o que é esse Cotec, que curso que está rolando lá. Vai direto no nosso site, cotec.org.br. Além do site, a Secretaria da Retomada disponibiliza todas as informações do Cotec, inclusive dentro do nosso site da Secretaria, nós temos o link direto que vai para os Cotecs e para as inscrições, as nossas redes sociais institucionais, tanto do Cotec como da Retomada. A gente divulga todas as nossas ações de extensões, além dos colégios, das UDEPs, que não são suficientes ainda para atender 246 municípios, considerando que o estado de Goiás são mais de 340 mil quilômetros quadrados, né? Seria difícil a gente conseguir atender somente com colégios e unidades físicas. A gente tem nossas ações de extensão. Dentro das ações de extensão, a gente promove evento dentro desses Cotecs, nas UDEPs, feirão de emprego, como vai acontecer um grande a partir do dia 18 na Praça Cívica. A gente tem feito isso também em várias cidades e as ações de extensão a gente tem atendido o estado de ponta a ponta. Até o momento, se não me falha a memória, são aproximadamente 60 municípios atendidos só com ações de extensão. A gente tem um projeto de conseguir atender esses 246 municípios para o ano que vem. Então, acompanhe o site da Retomada, a rede social, o Instagram, Retomada... @Retomada Goiás e o site retomada.gov.br, o site do Cotec, o site da UFG também está aí disponível para vocês. E Arnaldo, Leandra, Felipe, eu gostaria aqui que antes de vocês se despedissem, deixassem uma dica valiosa para estimular quem está em casa a buscar, né, um curso de qualificação ou capacitação profissional. Bom, pessoal, como a Vicky disse, todos aqueles que queiram se capacitar, queiram dar um upgrade na carreira, queiram mudar de carreira, vem para o Cotec. Tem curso em todas as áreas de conhecimento, não só informação e comunicação. É isso aí. Sua dica, Leandra, para quem está em casa. Pessoal, quero reforçar, o Cotec você não paga nada, todos os cursos são gratuitos e nós estamos falando de uma expertise em educação de Universidade Federal de Goiás. O nosso convênio, que foi firmado em julho de 2021, foi esse momento daí para frente, esse convênio entre a Secretaria da Retomada e a UFG, a gente está construindo uma nova história na educação profissional.
Vá, conheça nossos colégios, chega lá, pede para falar com a diretora, visite um curso em andamento, entre em nosso site, vocês vão ver a qualidade do que a gente oferta. A gente trabalha 24 horas por dia para ofertar o que tem de melhor para vocês. Vão lá, venha conhecer a gente. Felipe, sua dica e conta também como que faz para achar a sua empresa, para quem estiver aí precisando de uma empresa na área da comunicação também. Então, pessoal, quem precisar aí, gestão de rede social, criação de conteúdo, criação de marca, brand, sites, tudo isso aí a gente atua, parte de assessoria, comunicação. Então, pode achar lá no nosso Instagram, BonfimMKT, ou no meu próprio Instagram, felipe.bonfim, que vai ser uma honra ter você comigo e poder passar um pouquinho do que a gente faz. A gente sempre tá postando dicas lá, falando um pouquinho sobre o meio, para que você possa enriquecer cada vez mais. E uma dica que eu daria é: faça aquilo que você ame e faça com muito amor. E além disso, nunca é tarde. Às vezes a pessoa tá aí em casa, uma pessoa... Ah, não, mas eu já tô velho pra isso. Nunca é tarde pra começar a fazer aquilo que você gosta e mudar a sua vida. Então faça com muito amor e sempre a hora é agora. Não teve antes, não teve depois, a hora é agora. Coloque todo o amor que você for fazer e desenvolva. É isso aí, falar de educação e qualificação é sempre muito especial. Infelizmente, nosso programa já está chegando ao fim. Quero agradecer aqui a presença de todos vocês, mandar aquele abraço de sempre pro nosso secretário César Moura, pro presidente da TV Brasil Central, Reginaldo Júnior, agradecer também a nossa equipe aqui da TBC, que está todo sábado religiosamente aqui conosco, viu? Muito obrigada a vocês aí de casa também que acompanharam até agora e não percam o próximo Retomada em Conexão, porque a gente vai falar do Feirão de Empregos que acontece de 18 a 22 na Praça Cívica e eu vou trazer todos os detalhes aqui para vocês. Muito obrigada e até a próxima.